para abrir os trabalhos, vamos direto ao primeiro painel com o tema Fortalecer, Conectar, Crescer, a jornada do canal Indireto. E para compor a nossa roda de conversas, eu convido ao palco o nosso anfitrião, Leonardo Miguel Severini, presidente da Abade. Para compor a roda com ele, chamo ao palco também Ricardo Zúculo, da Unilever, Cristiano Valho, da Mondelez, Sérgio Caldas, da Flora, Rubens Batista, do Grupo Martins, Juscelino Júnior, da Eldorado Distribuição e Erlon Ortega, presidente da APAS, e como mediador teremos Roger Saltiel, da Integration. Vou dar um aviso para vocês, antes de passar a palavra para o Roger. Vocês podem enviar perguntas, certo? Assim como no ano passado, é só apontar o celular para o QR Code que está no display, aí na mesa ou aqui na tela também, e vocês conseguem enviar a sua pergunta. A gente faz essa pergunta chegar aqui no palco, tá certo? Agora sim, palavra com você, Roger. Bom dia. Vamos lá, bom dia a todos. Não é fácil começar amanhã aqui, né? Aquecer os motores, mas realmente um agradecimento pelo espaço para a Abade, para todos os painelistas, para toda a organização do evento, que eu sei que não é fácil, e para a gente um prazer de estar aqui discutindo os próximos passos do canal Indireto. Antes da gente começar com o conteúdo desse ano, desse ciclo, eu queria relembrar para todos tudo que o comitê do canal Indireto tem feito nos últimos anos, né? Se a gente pegar, né, os últimos ciclos, 5, 6 anos atrás, o comitê parou para refletir qual que era o futuro do canal Indireto, né? Então, o que tinha pela frente? Quais eram os grandes desafios? E, principalmente, quais os principais projetos para chegar lá, né? E aí temas como a especialização, temas como a segmentação do varejo para conseguir ter estratégias específicas para cada tipo de varejo, e muito forte, sem dúvida, toda a questão de utilização de dados para otimização das operações, quer seja da indústria, quer seja do varejo e, sem dúvida, do atacado distribuidor. Então, foi um ciclo que tudo isso foi discutido, amplamente detalhado, de como que as empresas do canal poderiam fazer para se preparar para esse ciclo. Em seguida, chegando em 2020, 2022, a grande discussão foi o ciclo de digitalização. Então, como é que o canal Indireto pode se preparar para essa nova onda de digitalização? Quais ações podem ser feitas? Foi criado o que a gente chamou da mandala da digitalização do canal Indireto. Por quê? A gente viu que nem tudo, né, é vendas, nem tudo a gente está falando de um canal, mas tem uma série de outras iniciativas que têm que ser vencidas quando você fala do assunto digitalização. Então, temas como a própria logística, mas em finanças, na própria capacitação, em trade marketing e, claro, em tudo que é inteligência de mercado e utilização dos dados para desenvolvimento do sellout. Então, a proposta foi estabelecer quais são os grandes temas, projetos e o que precisa ser feito em cada um deles para vencer essa barreira da digitalização através dessa mandala que foi criada. No ano seguinte, não podia ser diferente, trazer para dentro o pequeno varejo como um dos principais clientes aqui do canal, sem dúvida nenhuma, extremamente relevante, e hoje a gente vai falar bastante dele, mas como inseri-lo nessa equação. E temas, por exemplo, de como capacitá-lo, do letramento do pequeno varejo e do indireto, para conseguir entrar e penetrar esse tema da digitalização. E, por fim, 2 anos atrás, o comitê se voltou para dentro. Foi um momento de reflexão
da Abade, né, de como se preparar, de como pensar nos próximos anos como instituição, como associação, para desenvolver o canal. Então, muito foi discutido internamente, claro que escutando uma série de players do canal, dos representantes de todo o ecossistema, mas quais seriam os grandes projetos? Um deles, por exemplo, que vai ser apresentado hoje da Uniabade, já é fruto dessa discussão, mas de como fortalecer o canal indireto, de como trazer os elos mais próximos do pequeno varejo, da indústria, conectados sempre para fortalecer o canal indireto. Então, esses ciclos foram dos últimos 5 anos, que fazem a gente chegar agora para o que temos de proposta para esse ano, para os anos seguintes, que é mais uma vez repensar o que vem pela frente agora no canal indireto, né? Então tem uma série de temas que vem acontecendo, né? Então alguns deles ali, né? O crescimento do cash and carry, toda a questão de crescimento de marketplace com vários players, né? O Compra Agora, BIS, uma série de empresas aqui com suas próprias iniciativas, enfim, é um tema que já vinha acontecendo, mas ganha uma importância grande, né? E não só no impacto no canal de vendas, mas também o que eu faço com minha força de vendas? Como é que eu mudo meu nível de serviço? Eu continuo o mesmo tipo, mesma frequência de visitas, o mesmo perfil de vendedor, né? Toda a questão de integração de tecnologia, de inteligência artificial, muito mais presente. Não tem agora praticamente uma empresa que de alguma forma, nem que seja de uma forma inicial, mas isso está sendo usado e vai ser uma discussão sem dúvida relevante em todos os temas que o canal indireto toca, precificação, distribuição, inteligência de vendas e assim vai, não temos dúvida disso. Cada vez mais a indústria sendo pressionada por custo, tendo que trazer inovação, tendo que ampliar o mix e a execução sendo um grande desafio. Então, o ecossistema bastante pressionado com todas essas tendências, precisando repensar o que vem pela frente. Então, essa foi a proposta do ciclo, né? Então, justamente na primeira reunião desse ano do comitê e nas próximas que a gente vai ter ao longo dos próximos anos, vai ser realmente discutir o que vem pela frente e como que os elos da cadeia, nenhum deles sozinho, sempre de forma complementar, como é que eles vão se fortalecer? Como é que eles podem, o que eles podem fazer para se preparar mais uma vez para esse ciclo? Então, algumas das empresas, eu agradeço mais uma vez a todos os participantes que tiveram nessa primeira reunião, alguns outros se conectando aí ao grupo, sempre bem-vindos, quanto mais melhor, a gente precisa ter realmente a perspectiva de todos os elos, de diferentes realidades, diferentes categorias, sempre para enriquecer a discussão do comitê. Bom, alguns dados aqui, acho que só para reforçar um pouco do contexto, né? Então, primeiro a gente vê, quando a gente fala de consumo das categorias, não tem como a gente não olhar o ambiente macroeconômico. Então, acho que não é novidade para vocês, mas a taxa de juros num patamar histórico, né? Então, a gente está vendo crescimento após crescimento, uma reunião daqui a alguns dias que é esperado que passe aí, ou talvez passe dos 15% ao ano. Então, isso, claro, impacta diretamente o consumo e a capacidade de investimento das empresas. E não podia deixar de ser diferente, a inflação também sendo uma pressão relevante, né? Então, ainda com um crescimento período após período, patamares aí passando dos 5%, sem dúvida nenhuma pressionando os custos da cadeia num ambiente de redução do consumo de algumas categorias que a gente vai ver, tá? Então, de uma forma, a macroeconomia bastante pressionada, impactando, sem dúvida, o canal indireto. E se a gente olha as principais categorias, né, então aqui vocês estão vendo a cesta básica,
Se você pega, né, as de cima, são as categorias que tiveram os maiores aumentos. E são categorias, claro, de grande consumo, algumas outras com redução de preço, mas mesmo assim os aumentos são bastante significativos. E quando a gente olha a expectativa, né, o grau de confiança do consumidor, bastante pressionado também, de certa forma, numa tendência de queda, principalmente quando a gente olha o último ano, o último período. Agora consigo chegar mais perto aqui, ótimo, obrigado. Voltar. Agora vai. Então, como eu dizia, o consumo, né, a confiança do consumidor bastante pressionado no último ano, e claro, isso faz com que o consumo das categorias seja impactado também. Tem um tema, né, interessante, que no último ano ele foi mais comentado, e agora com toda essa questão da tributação mais ainda, que é o tema das bets, né, das apostas esportivas, que se você olha em 2018, era um número muito pequeno, ou bem menor do que ele é hoje. É claro que é um número também difícil de ser estimado, por isso que vocês estão vendo um range, né, de tamanho desse mercado. Mas quando a gente olha o número de 2024, a gente está falando aí de mais de 120, 130 bilhões de reais, né? E qual que é o impacto disso? O impacto é direto no consumo das principais categorias. Então, quando a gente olha o que o consumidor deixou de comprar para apostar, a gente está vendo uma série de categorias que circulam aqui no canal indireto, né? Então, itens de mercado, refeições fora do lar, produtos de higiene e beleza. Alguns exemplos que tiveram aí quase 20% aí, dentro das categorias que tiveram alguma redução. Então, bastante significativo, um mercado que vem crescendo e tirando, então, a renda disponível do consumidor. Por fim, eu acho que todos vocês aqui têm essa clareza, estão vivendo isso, né? O canal indireto é muito relevante, continua sendo e vai ser, né? Acho que não tem nenhuma discussão aqui, nenhum elo da cadeia com uma visão diferente. A gente até viu um pequeno aumento aqui da representatividade, 53,7% na última leitura. Então isso realmente deve se manter. Quando a gente olha o crescimento acumulado dos últimos anos do indireto, a gente está falando de 7,6%, né, de média anual, contra 7,3% do consumo total. Então, um crescimento até ligeiramente acima da média, ou seja, a relevância do canal indireto, ela é importante, sólida, e precisa, por isso que a gente está aqui para discutir como fortalecer o canal e que ações que precisam ser desenvolvidas para a gente chegar lá de forma mais efetiva, mais rentável. Por último, a questão do cash and carry, acho que todos também aqui estão vivenciando de uma forma ou de outra, até talvez imersos aqui na discussão. A gente vinha de um crescimento orgânico, né? Se você pega o período de 1990 até 2010, mais ou menos, mas quando a gente vê uma inflexão na curva muito significativa, né? Quase 1.000 lojas aí sendo abertas nos últimos 5 anos. Aqui a gente está olhando em número de lojas, se a gente olha em faturamento, em volume, muito significativo. Isso tem um impacto direto nos preços da cadeia, isso tem impacto direto no mix que é negociado, na dinâmica do mercado do varejo. Enfim, não tem certo e errado, mas é algo que a gente tem que olhar e entender e lidar quando a gente está falando de canal indireto no Brasil. Bom, justamente com todo esse contexto, né, que apesar de ser bastante pressionado por todos os lados, como eu falei, continua sendo extremamente relevante e será cada vez mais o canal indireto.
Então, a proposta do comitê foi discutir de forma conjunta, né, como que a ABAD, com todas as discussões, todas as atividades, um novo planejamento estratégico, como que ela pode fortalecer o canal junto com a indústria e junto com o atacado distribuidor, né? Sem dúvida nenhuma, considerando aí o pequeno varejo como um dos principais elos, até porque é onde passa aí a maior parte do volume do canal indireto. A gente vai ver a apresentação do Erlon, da APAS, trazendo alguns números muito interessantes aqui do pequeno varejo. Com esse time e com essa proposta, chegamos em 3 grandes pilares, né? Se a gente olhar o que vai ser, o que serão os grandes desafios dos próximos anos para o canal indireto, o grupo chegou a um consenso. Claro que tem vários outros temas, né? Nunca é tão preto no branco, mas 3 grandes temas que vão ser os principais desafios de todos os elos, né? Não só do atacado distribuidor, da indústria, do varejo. Então, o primeiro deles, a execução. O que é essa execução, né? Então, a capacidade de ter um sortimento adequado, né? Não só os produtos core, mas ter um mix amplo, cada vez com inovação. Então, a indústria tendo que colocar um mix maior, o atacado distribuidor tendo que lidar com esse mix maior também, com diferentes perspectivas de giro, com diferentes margens, mas com uma relevância muito importante para compor, e o varejo tendo que absorver isso, né? De uma forma, acho que o espaço bastante limitado, mas tendo que absorver e ter uma inteligência maior para ter isso no ponto de venda de uma forma otimizada, né? Não só de sortimento, mas de disposição, de escolha dos itens, cada vez com maior inteligência, com maior uso de dados, para ter uma efetividade realmente diferenciada. O segundo pilar, a capacitação. Então, a gente viu ao longo do último ciclo que o papel do vendedor mudou bastante, né? Então, quando a gente olha do lado da indústria, a frequência de visitas muitas vezes sendo reduzida, se você tem o marketplace, as ferramentas digitais, então você pode de alguma forma reduzir o contato com o ponto de venda, mas por outro lado, trazer mais análise, trazer mais inteligência, discutir o sortimento, discutir planos de ação, JBPs. Então você muda o perfil e a forma de contato, o que ele precisa ter de preparo para chegar nos canais. O vendedor do canal também, com os mesmos desafios, turnover cada vez mais alto, né? A gente viu isso de vários players. Então, um desafio de preparar, de capacitar, de reter os vendedores e de transformá-los cada vez mais em trazer mais o perfil analítico de desenvolvimento de negócios do que o perfil transacional de tirar pedido, né? É um desafio antigo, mas exponencial agora, quando a gente olha todo o acesso de informação e os canais digitais que a gente está vivenciando. E, por fim, a especialização. Então, quando a gente olhou no ciclo 5 anos atrás, o grande tema era a segmentação do pequeno varejo, né? Como ter estratégias diferentes para tipos diferentes de varejo, né? Então, não dá para olhar o varejo como uma coisa só. Eu tenho varejos mais profissionalizados, menos. Eu tenho varejos em grandes centros com alto tráfego, eu tenho varejos em áreas mais remotas, eu tenho varejos com algum tipo de especialização de portfólio cada vez mais surgindo. Então, a conclusão foi que não daria para ter um tratamento único, né? Então, os modelos de go-to-market tendo que pensar como chegar de forma diferenciada. Nesse ciclo, a gente está dando um passo além na discussão. Como especializar o atendimento. Quando a gente fala em especializar, a gente está falando de uma política comercial diferenciada para cada tipo de varejo, a gente está falando de um sortimento diferenciado, a gente está falando muitas vezes de um modelo de malha sobre malha no go-to-market das indústrias, que vai camada a camada, tendo um modelo diferente como chegar lá, né? Tentando não padronizar o atendimento, mas para cada tipo, para cada região ou tipo de canal, tendo um atendimento especializado, com N modelos que estão aí no mercado, mas a gente via muito a discussão, né? Atacado distribuidor. Agora tem indústrias
com modelos de go-to-market mais sofisticados, algumas discussões correntes aqui, com 6 ou 7 camadas para chegar no varejo, especificamente para ir num grau de especialização alto, né? A indústria, muitos que estão aqui discutindo especialização também dos times, discutindo como focar no portfólio e ter estratégias específicas para cada unidade de negócio, para cada categoria. Uma série de ações, então, posso citar N aqui, que estão sendo discutidas nesse tema de especialização. Muitas discussões também de não olhar também os canais de uma forma única. Então, por exemplo, indústria discutindo como fortalecer o food service, como fortalecer a perfumaria, o farma. Cada vez mais camada sobre camada, olhando esse tema da especialização e não olhando um papel único para a distribuição. E claro, quando a gente fala dos agentes aqui do indireto, do agente de distribuição, também a especialização é extremamente relevante, porque é uma das demandas que vai vir do canal, do ecossistema. Então, em resumo, né, se a gente falar dos grandes temas, dos grandes desafios, que todos os players estão inseridos, que foi a proposta do comitê discutir no próximo ano, são esses 3. Então, da execução, da capacitação e da especialização. É claro que, para isso, tem várias iniciativas. Aqui tem uma lista preliminar de quais são as iniciativas. O comitê vai trabalhar, vai detalhar junto com a ABAD. Muitas das iniciativas gerando temas concretos e práticos para a gente conseguir fazer uma diferença aí no canal. E já com muita coisa sendo feita, por isso, inclusive, já passo o bastão aqui para os nossos painelistas, que vão trazer justamente a experiência e cases de como que eles têm atuado, o que eles estão enxergando de desafios nesses 3 grandes temas. Então, o objetivo vai ser escutá-los e ver, então, o que está acontecendo no mercado, o que deve vir aí adiante, sempre trazendo exemplos práticos e concretos para ajudar o time aqui, para ajudar o mercado a se preparar e a fortalecer o canal indireto. Então é isso, passo a palavra agora, eu chamo aqui o Ricardo Zúculo como primeiro convidado para contar a experiência aqui da Unilever. Antes de mim, eu vou passar para o presidente aqui, né, para dar... Rapidinho, só para dar uma introdução que eu acho interessante aqui. Esse painel é um dos painéis que a ABAD vem tratando com mais esmero, com mais zelo, né? Justamente para efeito de trazer uma luz para as nossas atuações aí nos devidos estados, aí de uma forma que a gente possa cumprir com excelência o nosso papel e o nosso core aí no canal indireto e sendo parceiro da indústria, né? E durante todo esse tempo vem a questão, né? Eu estou fazendo, eu estou melhorando, mas será que é isso mesmo que o meu cliente quer? Então, esse ano a gente resolveu inovar, e nada melhor que o Erlon, que é um grande parceiro nosso, e que é a personificação do nosso cliente, para dizer, ó, vocês estão no caminho certo, sim, ou de fato vocês precisam melhorar, fazer alguns ajustes, porque no final das contas, o que a gente precisa trazer para o nosso parceiro, para o nosso cliente, é uma luz para efeito de ele melhorar a sua proposta de mix, para ele suprir as suas rupturas e oportunidades que podem ter na loja e as suas oportunidades promocionais aí, que podem fazer com que o seu negócio possa ser mais rentável e possa trazer um faturamento melhor. Então, esse ano, a grande diferença é estar ouvindo o nosso cliente para dizer, ó, de fato, vocês estão no caminho certo, é isso que eu espero do canal indireto, é dessa forma que eu vou olhar vocês e vocês estão de parabéns, aí vocês vão tocar nesse sentido aqui a condução. É o que eu espero ouvir e espero ouvir críticas também, caso a gente tenha que mudar muita coisa, tá bom? Muito bem-vindo, Erlon. Eu fico muito feliz aqui que a APAS, que é uma entidade aí que tem uma projeção nacional, a maior feira, né, do Hemisfério Sul, pode estar aqui dando um pouquinho a palavra para a gente. E agora eu vou passar a palavra para o Zuca aqui, que tem todo conhecimento aí para nos passar também em cima dos cases que a Unilever está praticando. Bem-vindo, Zuca. Por favor, a palavra é tua. Obrigado, Léo. Bom dia a todos. Prazer enorme estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Quero reforçar, né? Acho que muito bacana ver todos os elos da cadeia aqui presentes, né? O Erlon participando aqui, trazendo essa visão do varejo, né? Acho que
Dentro da estratégia da Unilever, a gente tem realmente um compromisso genuíno em desenvolver o pequeno e médio varejo, né? Acho que a gente vem trazendo ao longo do tempo várias iniciativas nesse sentido, mas eu queria só trazer aqui uma perspectiva de que tudo isso só acontece porque a gente tem que atender bem o consumidor, o nosso shopper, né? Então, acho que ter isso em mente, né? Todos nós aqui temos esse papel, né? A gente tem uma missão conjunta, que é atender bem o shopper desse canal. E a gente vem trabalhando muito forte para, como foi falado aqui pelo Roger, muito bem, né? Como que a gente, para atender esse pequeno, esse médio varejista bem, para que o shopper, quando entra na loja dele, um shopper que é multicanal, né? Ele não está presente só num canal, ele está presente em 6, 7 canais, né? Durante um mês. A gente sabe que essa é uma característica do shopper brasileiro. Então, como que a gente garante que a gente tem, dentro desse pequeno e médio varejo, o sortimento certo? Esse tem sido um tema recorrente, né? É óbvio que capilaridade é super importante, mas hoje, mais do que antes, né, ter o sortimento certo em cada uma das lojas é fundamental. E a gente vem trazendo inovações que sejam cada vez mais relevantes para esse shopper, para quando ele entrar dentro de uma loja de pequeno e médio varejo, ele possa cumprir o papel que ele precisa ali na hora que ele está dentro da loja. Dentro desse elo, né, que a gente escreve ali de triple win, né, onde todos desse elo precisam agregar valor, né, dentro dessa cadeia, a gente tem trabalhado muito forte com os nossos clientes, sejam os agentes de distribuição, sejam os clientes, os varejistas, para que a gente ajude a desenvolver o mercado, certo, Junão? Acho que esse é o papel, né? Como que a gente garante que ao longo do tempo a gente capacita e traz ferramentas e soluções para esse pequeno e médio varejo para que a gente consiga gerar eficiência e realmente consiga manter competitividade dentro do canal, né? Eu acho que foi falado aqui, o Roger trouxe o fenômeno, né, do cash and carry, que acho que é um tema que já está presente no nosso dia a dia há muito tempo. Como que a gente gera valor dentro de um pequeno e médio varejo? Acho que esse tem que ser a nossa mentalidade. Acho que cada canal tem o seu papel, né? E eu acho que dentro do pequeno e médio varejo a gente precisa avançar muito rápido de como a gente ajuda esse pequeno e médio varejo a ganhar essa eficiência e ter a loja da forma que ele precisa ter para que o shopper se encante toda vez que ele entre numa loja de pequeno e médio varejo. E acho que a gente tem esse papel juntos, né? Como que a gente constrói isso. Do lado da Unilever, a gente está vivendo um momento muito importante, e aqui eu quero aproveitar o momento para agradecer todos os nossos parceiros comerciais, a paciência, né, a parceria real. A gente está fazendo um movimento grande de especializar todo o nosso atendimento, seja a especialização por categoria. Na Unilever opera em diferentes segmentos, então a gente tomou uma decisão importante de verticalizar essa operação para a gente poder ter mais foco e conseguir operar com mais granularidade, né? Mas não só na categoria, também no canal. Então, hoje, 100% do nosso time de vendas está especializado na categoria e no canal, para que a gente consiga ter essa visão end-to-end da cadeia e gerar o valor necessário, como eu falei. E tudo isso, né, baseado em muita capacitação. Então, a gente sempre investiu e vai continuar investindo muito em capacitar, seja a nossa equipe para poder atender cada vez melhor os agentes distribuidores e, consequentemente, esse pequeno e médio varejo, mas ajudar também, e aí, junto com a ABAD, a gente vem falando muito disso, como a gente faz um processo de capacitação em tudo aquilo que o Roger comentou, né? A excelência na execução, como que a gente ajuda esse pequeno varejo a criar mais demanda, né? Acho que a digitalização ela é uma ferramenta de suporte a tudo isso. Não acho que a digitalização é o final, é o enabler, né? Ela é um facilitador de tudo isso. A gente vem investindo muito por trás disso, né? Já há bastante tempo, e acho que esse tem sido uma pauta recorrente aqui nos fóruns da ABAD, né? Acho que eu lembro desde lá de 2016, 2017, a gente falando disso. Hoje já é algo muito mais real, tem muito para ser feito. Acho que tem uma parte educacional e a capacitação para que realmente todos os dados que todos nós geramos sejam usados
da forma certa para poder garantir que a gente ganha, como eu disse, eficiência e velocidade nas decisões, né? Eu acho que a gente está no meio desse processo, mas muito confiante. Acho que a gente é muito bom, né? Hoje de manhã a gente estava conversando, né? Ter um fórum como esse, é difícil você ver outro lugar do mundo que você consegue reunir agentes de distribuição, a indústria, o varejo, para ter uma discussão comum, né? E o propósito de atender melhor esse consumidor. Então, é um pouco isso, não vou me alongar, acho que todo mundo aqui vai falar um pouquinho, mas eu quero reforçar o compromisso da Unilever em estar junto com a Abad, com todos os elos dessa cadeia para a gente poder fazer cada vez melhor. Então é isso. Obrigado. Obrigado, Zucca. Só Roger, produz o Mondelez. Vamos lá, agora Cristiano Valho, da Mondelez, também trazendo a perspectiva aí dos 3 temas, né, Cristiano? Como a Mondelez está lidando aí com essa tendência. Vai lá, Cris. Boa. Bom dia a todos. Léo, muito honrado de estar aqui em nome da Mondelez. Roger, obrigado pelo convite. Todos os nossos parceiros que eu já encontrei aqui, distribuidores, atacadistas, é um prazer estar com vocês aqui e revê-los. Acho que o ponto aqui para mim hoje, além de corroborar com os temas que a Abad está trazendo, é mais trazer uma provocação. A gente tem, ao longo do tempo, tratado os pontos de venda da mesma maneira. E eu me provoco aqui para entender, será que a gente está extraindo o real potencial de cada tipo de ponto de venda que a gente chega, seja através das 4, 5, 10 camadas de agentes de distribuição que a gente tem hoje? O negócio está ficando cada vez mais complexo e a granularidade ela se torna cada vez mais fundamental. A gente não pode mais tratar aquele ponto de venda supermercado de um tamanho com independente da mesma maneira, com a mesma estratégia. E cada vez mais a gente passa a ter uma dimensão que a gente na Mondelez começa a falar de uma gestão tridimensional, né, de granularidade de tratar o ponto de venda de acordo com cada tipo de potencial. No momento que você passa de uma distribuição que vai muito além de 1 milhão de pontos de venda, tratar aquele ponto de venda que tem um potencial menor com a mesma estratégia daquele que tem um potencial um pouco maior, vai fazer com que a gente não consiga ter essa agenda de transformação e desenvolvimento deles. Então, o primeiro ponto para mim é essa provocação. Se a gente de fato está tratando pontos de venda com a clusterização igual ou diferente. A gente acredita que a diferença faz realmente a performance mover. A gente tem casos reais no curtíssimo prazo, com diversos parceiros aqui dessa sala, que têm nos mostrado que desproporcionalizar a visão do varejo é um caminho claro da gente encontrar alternativas de crescimento. E, sob essa ótica, naturalmente faz com que o mindset da forma com que a gente trata nossas equipes de vendas mude completamente, né? Aquele vendedor que era, como a gente brinca, empurrador de volume, naturalmente ele está passando a não existir mais, e isso vai gerar com que a gente tenha uma profissionalização muito maior do nosso vendedor, né? Ele passa a ter que ser um planejador, ele passa a ter que ser muito mais estruturado, saber da estratégia do negócio, seja sob a ótica da estratégia maior ou da própria estratégia dele, do setor dele, daquela pequena cidade, levando ele naturalmente a não mais ser um executivo de vendas, mas um consultor de negócio. Uma vez que a digitalização, como acho que o Ricardo trouxe, foi muito feliz no ponto, ele é um meio fundamental e não é mais uma saída. Obviamente, a digitalização não é uma novidade, mas quem não embarcou ainda, e trazendo um ponto que o Terra trouxe ontem, né? Ele fala que o futuro com a inteligência artificial e a digitalização vai trazer um desafio de preços menores e menores margens. A forma com que a gente se organiza sobre a ótica da digitalização como meio, tratando o dado com mais profundidade
e obviamente no futuro, como as indústrias e os parceiros de distribuição se adequam à inteligência artificial, realmente vão fazer a diferença para a gente chegar mais longe de uma maneira mais rápida. A gente tem casos em parceiros muito importantes aqui, em que a digitalização já chegou, a gente está mudando de fato a forma com que a gente se depara com o mercado, e a gente tem dados muito relevantes da forma com que essa abordagem ao varejo através do meio digital traz resultados. A gente tem alguns dados bastante expressivos de crescimentos de duplo dígito muito altos em vendas, sob a ótica de mix, sob a ótica de mais faturamento, e naturalmente, quando a gente fala de qualidade de execução, a gente está simplesmente falando de ter o promotor naquela pequena loja, mas a gente fala de ter um mix correto para aquele tipo de cluster, daquele potencial, daquela região. O Brasil, a gente fala, né, são diversos Brasis dentro de um único Brasil, e realmente o meio da digitalização pode ser um grande acelerador nessa jornada, principalmente em categorias onde a Mondelez atua, né? Chocolates, biscoitos, gomas e balas, que de fato são categorias onde realmente a gente enxerga essa proximidade, essa atratividade para o negócio. E para fechar, acho que esse caminho duplo aqui, né, de como a gente alia a segmentação com a digitalização, é um caminho sem volta. Nós da Mondelez acreditamos muito que, como parceiros, né, a gente pode servir, obviamente, o nosso consumidor final de uma maneira bastante privilegiada, e no fim é ele quem faz os nossos negócios andarem, muito no sentido de ser profundo, ser muito granular e, acima de tudo, trazer uma execução brilhante para a ponta, porque é lá que as coisas acontecem. Acho que fica a reflexão aqui. A gente sabe o real potencial das lojas que a gente está trabalhando, sejam 100 mil, 500 mil, ou as mais de 1 milhão de lojas que a Mondelez chega. Acho que era um pouco disso. Obrigado. Obrigado, Cristiano. Queria passar a palavra para o Sérgio Caldas, da Flora, fechando aí os 3 representantes da indústria. Bom dia. Bom, obrigado, Roger. Em primeiro lugar, cumprimentar todos vocês, nossos parceiros, cumprimentar a Abad em nome do presidente do Léo. Obrigado pelo convite. Para nós da Flora é uma honra. Nossos parceiros aqui de painel, Junão, Rubens, clientes e amigos de muita longa data, né, Junão? Parceiros da indústria, o Zuca, o Cristiano. Foi uma oportunidade, tem sido uma oportunidade incrível para nós poder sentar numa mesa com gente tão boa e discutir o canal, e não só os nossos problemas, mas olhar para o canal como um todo. E cumprimentar aqui a última aquisição do Léo, que eu acho que fez toda a diferença aqui. O Erlon, ele é o que o Léo falou, né? A personificação do cliente do canal indireto, e que tem trazido insights incríveis aí. Muito obrigado de verdade. Falar um pouco sobre a ótica da Flora, né? A gente procurou dividir os assuntos aqui dos 3 desafios, mas falando muito de execução. Na nossa visão, esse é o maior desafio no caso da Flora, olhando para o canal. Acho que é um desafio do canal indireto como um todo. A gente, enfim, a empresa cresceu muito nos últimos anos, dobrou praticamente, mas quando a gente olha para o pequeno e médio varejo, que é o nosso maior canal em participação, a gente vê uma oportunidade muito grande. Uma empresa desafiante, que precisa, enfim, aprender e melhorar, olhando para a qualidade como a gente leva para os agentes de distribuição o nosso portfólio. A gente decidiu investir mais em dados e tecnologia. Então, nós criamos uma área há mais ou menos 1 ano e meio, uma área de dados e tecnologia. A gente trouxe gente qualificada deste mercado. Hoje nós temos lá 5 cientistas de dados trabalhando na área de negócio. Então, é uma área que junta dados com execução comercial. É muito começo.
mas a gente já tem visto a cultura da companhia mudar nessa direção, tanto a equipe de vendas como marketing, trade marketing, enfim. E como que a gente leva isso para o parceiro da distribuição? A gente acredita, e ouvindo hoje, ouviu outras vezes de muitos parceiros, toda essa tecnologia e esses dados, mas para levar o arroz com feijão bem feito, né? Então, o Elon falava hoje de manhã para nós, né? A gente, claro, precisa sempre estar inovando e levando portfólio e levando ações diferenciadas, mas ele vira para nós e fala: se você conseguir me entregar o que eu compro no preço certo, para mim já está ótimo. E no final do dia é isso mesmo, né? Acho que, inclusive, o case que a gente trouxe aqui, acho que tem vários já acontecendo no Brasil, mas um case de um cliente que já tem uma maturidade na parceria com as nossas marcas, mas que, olhando para essa ótica aí, né, dos dados a serviço da execução, que sempre nos provocou muito nesse sentido, que é a turma do J. Lehman, aqui na pessoa do Maurício, de realmente olhar para o básico bem feito, usar todos os dados da tecnologia, mas para a gente levar com assertividade para cada tipo de ponto de venda a solução certa no preço correto. E apesar de já ter uma maturidade maior lá com eles, a gente trouxe aqui o exemplo, né? Nós triplicamos o negócio com ele aí nos últimos 2 anos, melhorando não só a mais venda nos mesmos clientes, mas aumentando 50% o nosso número de positivação. Enfim, acho que mais uma vez fica esse desafio para nós aqui de conseguir ouvir, né, o nosso cliente aqui e poder usar dados, tecnologia, mas trazer a solução mais simples para a gente alcançar mais resultado. Obrigado. Obrigado, Sérgio. Antes da gente avançar para o próximo elo da cadeia, queria lembrá-lo só que nas mesas tem o QR Code, na tela também, para mandar perguntas. Depois que todos os painelistas trouxerem os cases, a gente vai abrir para as perguntas aí do público. Rubens, Grupo Martins, por gentileza. Bom dia. Obrigado por participar do painel. Obrigado, presidente Severini, por nos propiciar isso e abrir discussão, uma discussão muito rica. No caso, nós temos trabalhado no Martins Bom, então, nós temos trabalhado nessas 3 dimensões, olhando 2 aspectos, né? Um aspecto, primeiro, é o nosso posicionamento, somos um atacado distribuidor de atuação nacional, e o segundo é o nosso plano Martins 2028. Né? Quanto ao primeiro tema, que é o nosso posicionamento, ser um atacado distribuidor de atuação nacional, nós temos que zelar para não agregar muito custo, né, à operação. E aí, o que nós fazemos, ou o que nós fizemos e temos feito, e a gente vai dar alguns exemplos aqui, é basicamente alavancar sobre aquilo que são as nossas fortalezas. Justamente a operação nacional, primeira coisa. A segunda, informação. E a terceira é capacidade de análise, né? Capacidade analítica. Sob o aspecto, a lente do nosso plano Martins 2028, esse plano basicamente preconiza a gente aumentar a relevância junto aos clientes nossos que nós temos. E isso tem 3 viabilizadores para tanto. O primeiro é, na realidade, eficiência. A eficiência é fundamental em você atuando em distribuição, né? O segundo aspecto é a gente aprimorar o nosso core, e o nosso core basicamente passa por mix, passa por fornecedor, né, passa por especialização da força de vendas, melhoria da produtividade da força de vendas também, né, sem dúvida nenhuma. E tem um terceiro elemento, um terceiro viabilizador, que é expandir e acelerar o nosso marketplace.
O marketplace, a gente entende ele como uma maneira de cooperar, né? Apesar de que muitos de nós disputamos o mesmo cliente, mas é uma oportunidade que a gente enxerga de cooperação. Nós temos alguns distribuidores já conectados no nosso marketplace e tem sido um sucesso, né? Isso dito, eu trouxe aqui alguns exemplos, olhando cada uma dessas diferentes dimensões ou desafios, justamente são exemplos práticos, né? São algumas coisas do que nós estamos fazendo. Eu não consigo enxergar ali, mas eu trouxe, como previdente que sou, eu trouxe aqui o meu slide para enxergar, porque ali não dá realmente. Mas na questão da execução, nós temos trabalhado muito. Nós temos uma competência que nós desenvolvemos internamente, que é o nosso Data Lab, e basicamente ele nos propiciou entender de maneira muito mais profunda o nosso cliente, né? O que ele compra, quando ele compra, na realidade o faturamento dele, né? Um faturamento estimado, claro, né? Mas é o faturamento dele. Em alguns casos nós temos clientes que estão conectados e a gente tem informações tanto de sell-in como de sell-out. Então, na realidade, isso tem propiciado a nós a gente ser muito mais assertivo e compartilhar isso com a indústria, nos planos que nós vamos desenvolver em conjunto. O cuidado que nós temos que ter, e isso é uma coisa importante, é que apesar de que a gente fala que atende até 4 checkouts, né? A gente repete isso muito, né? No nosso caso, especificamente, cerca de 90% das nossas vendas são feitas a clientes de menos de 4 checkouts, né? Então, quando a gente pensa em execução, a gente tem que ajustar a execução de acordo com isso, né? A segunda coisa, o segundo exemplo é o Martins Edds. O Martins Edds, inclusive ontem, né, o palestrante de ontem, ele falou sobre Edds. A gente começou a desenvolver isso o ano passado, né? E isso propicia, principalmente a indústria, né, ela ser muito mais assertiva na comunicação, tanto de marca, como também na comunicação de promoções. Então, esses são 2 exemplos sobre execução que nós temos trabalhado, né? Na frente de capacitação, eu acho que, sem dúvida nenhuma, além do básico de treinamento, do treinamento da força de vendas, a nossa força de vendas é constituída por mais ou menos 4.300, 4.400 representantes comerciais autônomos. Então, na realidade, treinar, existe, sem dúvida nenhuma, o desafio do turnover, né? É uma realidade. Mas a gente tem, claro que trabalhado na capacitação, né? Cada vez mais usando a digitalização para poder treinar os nossos representantes comerciais. Nós acreditamos também na própria transformação do papel, em que o papel do representante comercial ele pode ser um pouco mais consultivo. E nisso a gente tem trabalhado para tentar, de certa maneira, abreviar isso, a gente tem trabalhado em capacitá-lo. Mas capacitá-lo não simplesmente em treinamento, mas capacitá-lo com ferramentas, né? Então, hoje nós temos uma ferramenta importante que é a Mari é a nossa inteligência artificial. Então, via WhatsApp, ele recebe tanto informações informações que a gente eventualmente queira passar, de que são promoções, ou que aquele cliente, na realidade, ele geralmente compra, ou que os demais clientes nossos naquela região compram para ajudar, então, o nosso representante comercial a ser mais assertivo no processo de venda. Além disso, toda aquela parte burocrática de boleto, de informação do cliente e tal, ele pode, na hora, ele pode também ter isso na mão dele, ele pode fazer perguntas, né, sobre produtos, né, na realidade sobre qualquer coisa, ele tem resposta também, qualquer coisa dentro do universo Martins, ele tem resposta também ali para ele, e inclusive, né, a Mari, ela também começa a vender também, ajudá-la no processo de venda. Então, isso tem sido uma maneira. A outra solução também, uma outra solução que nós desenvolvemos, foi o que a gente chama de Clickemon, que é, na realidade, propiciar que tanto o processo de ativação ou reativação de cliente possa estar conectado com a rota dele. Então, para ser mais assertivo, no final do dia, a gente quer que esse representante comercial
ele não possa ser só mais eficiente, mas essa eficiência vai reverter para o benefício dele, em que ele vai ter ganhos melhores e, quiçá, nós possamos também ter uma rotatividade menor, né? E, finalmente, quando a gente olha na frente da especialização, a gente tem usado, acredita muito na especialização, tanto é que, apesar no canal, no que a gente chama de varejo alimentar e farma, né, nós temos especializado força de vendas, então temos tanto o All+, que a gente chama, que é uma força de vendas especializada para varejo alimentar, como All+ para farma. Isso permite com que a gente seja muito mais assertivo em termos tanto de sortimento, né, como em termos também da oferta que a gente vai fazer para ele, né, e também ter um canal, uma conversa muito mais próxima com esse cliente e um pouco mais consultiva também. Então, na realidade, esses são os 3 exemplos que nós temos trabalhado, dentro das 3 dimensões, são exemplos de que nós temos trabalhado. Temos feito outras coisas também, mas sempre nesse sentido, né? Não perdendo a perspectiva, primeiro, do que nós somos, né, como essência, né, e que uma coisa importante é manter a eficiência, e segundo, também visando ou vislumbrando o nosso plano Martins 2028. É isso. Obrigado. Obrigado, Rubens. Queria passar a palavra, Junão, por favor. Bom dia a todos. Agradeço mais uma vez a oportunidade, presidente, de estar aqui representando o elo indispensável na cadeia de abastecimento, que é o atacado distribuidor. Para mim é uma honra estar aqui desde a fundação do nosso comitê, né? Sugiro, inclusive, que aumentem a letra aí, porque nós estamos envelhecendo. Cada ano está mais difícil para a gente enxergar o que está escrito ali. E no momento em que nós definimos a minha participação, eu tomei a iniciativa de não preparar nenhum material. Eu tenho procurado, dentro dos nossos encontros, assumir uma postura mais provocativa e uma postura também mais prática, mais objetiva do ponto de vista do distribuidor puro, do distribuidor regional. E eu quero fazer algumas considerações. Primeiro, uma propositura. Eu queria que a gente repensasse essa nomenclatura que a gente utiliza para categorizar o pequeno e médio varejo. O pequeno e médio varejo, ele não é pequeno e ele não é médio, ele é gigante. O problema é que nós utilizamos uma unidade de medida pouco qualitativa para definir ele como pequeno e médio. O pequeno e médio representa a loja de vizinhança. Ele é o ponto mais próximo de contato com o consumidor efetivo, né? Ele está mais nos bairros, ele está mais dentro, mais próximo do dia a dia do consumidor. Então, é uma propositura para a gente repensar isso. Se nós estamos falando em transformação, nós temos que pensar no conceito básico. Entrando no ponto de vista da execução, esse é um debate interno lá dentro do DEC Eldorado, todos os dias. Eu não concordo mais falar em execução. Nós, como distribuidores, nós precisamos primeiro pensar em endereçar a shopper. Como é que eu faço o consumidor, ao escolher onde ele vai, se ele vai no cash, se ele vai na farma, se ele vai no alimentar, no pequeno e médio? Como é que eu trabalho o meu pool de clientes para que essas lojas estejam mais preparadas para atender esse consumidor? Como é que eu desenvolvo? E quando eu falo de execução, o termo ele é importantíssimo, ele é indispensável, mas ele é pobre. Executar o planograma do Caldas, da Mondler, já é algo que não se discute mais. Nós temos que começar a preocupar com ambientação de loja. Como é que eu torno essa loja do independente mais atraente para o consumidor? Como é que eu faço uma consumidora de cosmética e perfumaria escolher as lojas que nós atendemos? E aqui a minha postura é provocativa, não tem resposta não. Isso é uma construção. E quando a gente olha sobre a ótica e a perspectiva de custo, isso é um grande desafio. Mas eu tenho convidado muita indústria
para dentro desse processo de ambientação de loja. Tornar esse pequeno e médio varejo a melhor escolha para o consumidor. Essa é uma jornada complexa. Mas nós não viemos aqui para falar do fácil, nós viemos aqui para falar do difícil. Transformar é difícil, é complexo, né? Então isso é uma mudança cultural. Nós temos que entender que a indústria, que é a dona da bola, ela é indispensável o pequeno e médio. Para chegar ao pequeno e médio é indispensável o indireto, somos nós, né? A nossa capilaridade, a nossa gestão de proximidade, né? Como é que a gente gere um universo de lojas num Brasil plural? Quando eu olho para o nosso estado, nosso querido Espírito Santo, ele já é plural em si, com 78 municípios. Quem dirá o Brasil? Então, essa gestão de proximidade é ambientar a loja. Como é que eu ambiento essa loja? Como é que eu clusterizo ela para um portfólio ideal? Essa loja tem um portfólio ideal porque, em cosmético, por exemplo, até a qualidade da água da região influencia no produto que uma mulher coloca no cabelo. São temas complexos, mas nós precisamos olhar para dentro. Nós precisamos tratar isso de uma maneira muito disruptiva, né? Como é que eu desenvolvo a ambientação das lojas? Isso, com absoluta certeza, é um elo indispensável para quem quer manter o portfólio de clientes, quer manter o pequeno e médio varejo vivo. Nós precisamos aparelhar essa loja, nós precisamos transformar essa loja. Eu estive na China recentemente, buscando recursos práticos para melhorar a iluminação da seção de beleza, porque isso impacta no consumo. Os estudos nos mostram que o ambiente propício ao consumo, ele melhora o consumo. Ele melhora o consumo. Então nós temos que ser um agente de transformação nisso. Quando eu olho para a capacitação, e lá dentro do DEC Eldorado de novo, eu uso muito isso, assim, nós temos que olhar para a menina da seção. Todo pequeno e médio varejo tem a menina da seção. Como é que, Emerson, você faz lá dentro do DES para tornar essa menina da seção mais preparada? Esse gestor do corredor da seção de perfumaria ou de bazar, seja lá o que você tem dentro do seu portfólio de distribuição, mas como é que você torna esse agente indispensável? Quem conhece de rua sabe que até na indicação para cumprir uma agenda de lançamento da Unilever, a indicação da menina da seção é indispensável para o comprador comprar. Nós precisamos enxergar esse universo, que ele está um pouco debaixo de uma cortina de fumaça, né? Até porque nós temos se você olhar um painel de controle de um jato moderno, ele é mais simples, mas ele apresenta muito mais informações. Nós estamos bombardeados com isso. E com isso a gente tem deixado óbvio. Quando a gente olha lá dentro da Eldorado para dados, seja Scantec, seja Compra Agora, a gente percebe que uma loja ambientada e com um time mais treinado, ela vende melhor. Ela entrega melhor. Ela entrega muito melhor. Até porque a consumidora, de novo, na seção de perfumaria, usando que o DEC Eldorado é um especialista em higiene pessoal e cosmético, a mulher está sujeita a ser abordada. Ela está disponível para essa abordagem. Então, eu acho que isso é um desafio gigantesco que nós temos que pensar, a despeito da importância indiscutível de temas extremamente atuais como inteligência artificial, mas a execução do óbvio, a ambientação da loja, endereçar essa consumidora, esse consumidor. Por que escolher a loja A ou B? Ele é movido por alguma coisa. E o pequeno e médio varejo, ele é um celeiro gigantesco de oportunidades para isso. Quando você colabora com o pequeno e médio para melhorar, né, vamos usar um termo aqui de rua, mas você melhorar a cara do negócio dele, ele fica extremamente agradecido, né? Quando você entra dentro do portfólio de colaboradores dele ali, das pessoas que compõem ali e cuidam das sessões da loja e treinam essas pessoas,
ele fica extremamente agradecido. Isso impacta diretamente no qualitativo da venda da loja dele. E, por óbvio, nós vendemos melhor. Quando nós vendemos melhor, nós atendemos a demanda das indústrias que confiam em nós, nas distribuições. Então, essa é uma provocação. Eu não vou nem entrar no tema da especialização, que ele é indispensável, né? A gente precisa ter especialização. Mas nós temos a cumprir uma jornada primeiro para pensar em ambientação e na capacitação, não só mais do meu homem de venda, do meu time, né, daqueles que estão ali, mas pensando agora na capacitação, quiçá, do empreendedor, do pequeno e médio, do proprietário dessa loja. São desafios, de novo, nós não temos efetivamente margem para assumir custos dessa natureza, mas eu tenho convidado a indústria e isso tem sido muito bem aceito por ela. E nós temos desenvolvido de maneira disruptiva dentro da Eldorado projetos de capacitação e ambientação de loja que têm trago resultados extremamente consistentes. Então fica aqui a minha provocação como um distribuidor regional, né? Agradeço mais uma vez, presidente, pela iniciativa. Falamos hoje de manhã, essa jornada de transformação cabe à nossa geração. Ou nós vamos assumir um protagonismo nisso, ou vamos fingir de conta que não está acontecendo, e talvez vamos pagar, num futuro breve, um preço alto por essa inércia. Muito obrigado a todos aí. Obrigado, Junão. Queria passar a palavra agora, como foi dito, para mais nova aquisição, né? Avançar um elo na cadeia, ouvir a perspectiva do varejo, que sem dúvida nenhuma é um dos grandes pontos chaves aqui para o canal indireto se fortalecer. Bom dia a todos. Léo, obrigado pelo convite. Se você, na sua fala, disse que você não sabe se está no caminho certo, eu sei. Porque a gente poder conversar para chegar no caminho certo já é o primeiro passo para estar no caminho certo. Agradeço a todos os painelistas aqui, time de peso, me sinto honrado. Eu sou presidente da APAS, eu sou um médio supermercadista do interior de São Paulo. E fiquei feliz também, que eu estava muito preocupado que eu não enxergava, mas como vocês também não enxergam, eu até rejuvenesci um pouquinho. Vou tentar aqui passar um pouquinho dos números do setor supermercadista, mais voltado a São Paulo, para a gente poder ter uma ideia, né, da nossa parceria aqui. Então, 328 bilhões, 3% de crescimento real de 23 para 24. No país, nós somos 30% do faturamento São Paulo do Brasil, participação quase 10% do PIB, no PIB nacional quase 3% e a participação na arrecadação de ICMS um pouco mais de 5%. Essa é a APAS no estado de São Paulo. O estado de São Paulo possui 26.965 supermercados de todos os tamanhos e ali a divisão. 48% pequeno porte, 17% micro, 16% médio e 19% grandes. Então, nós estamos falando aqui de 81% dessas 27 mil lojas estão no nosso negócio aqui. 23 para 24, queda no crescimento de super e hiper, crescimento no atacarejo de 8, no pequeno supermercado de 11, em lojas de hortifruti, que viraram supermercados também, muitos deles de alta qualidade, 23%, e lojas de condomínio, que tinha uma base baixa e vem crescendo bastante, 53%. Aí, dividido em número de lojas, né? Super e hiper, 4.400, 986 atacarejos, 14 mil pequenos supermercados, 1.500 hortifrutis, 5.228 demais formatos e loja de condomínio 482. E aqui eu acho que está a nossa grande discussão, né?
Então, supermercados de médio porte têm entre 35% e 40% do que recebe diariamente de distribuidores. O pequeno porte, 60% e 70%, e o micro, quase 100%. Como a gente havia falado, não existe o sonho do pequeno e médio de ser atendido pela indústria. Isso ficou para trás. Nós queremos ser atendido pela Eldorado, pelo Martins, comprando produtos da Flora, da Unilever, da Mondelez, na quantidade correta, entregue corretamente, uma vez por semana, ou duas vezes por mês, uma vez por semana, cada um no seu formato. Tudo de ambientalização, tudo de medição de Scantec, de Nielsen, não acontece se a gente não receber a mercadoria, certo? Então vamos lá, eu gostei muito aqui de vocês, feijão com arroz é receber a mercadoria. Por mais óbvio que seja, hoje a gente tem um nível de ruptura gigantesco. Tratar diferentes lojas diferentes. Muito bem, o Cristiano falou. Você não pode, olha, o meu formato eu sou o distribuidor, é 1 pallet por loja. Não, tem loja que vai comprar 3 pallets, tem loja que vai comprar 10 caixas. Então nós queremos tratar, não podemos tratar iguais lojas diferentes. Essa é a função que a gente vê do distribuidor. A personalização pelos tamanhos, né? Nós queremos, até agora eu não falei de preço. Falei para entregar na quantidade correta, não apertar no volume, ter serviço de merchan, ter lançamentos, quebrar a barreira que o lançamento sempre chega primeiro no gigante. Por quê? Porque nós não podemos trabalhar a base e o sujeito ir lá na loja vizinha e ver o que ele viu na TV há 2 minutos atrás. Isso é ganho. Isso, não falei em preço, ninguém falou do preço até agora. E ter um preço competitivo, justo, que a gente enxergue que determinados itens da classe, da curva A, realmente tem briga de preço, nem todos sabem, mas que todo serviço de merchan, lançamento, quantidade correta, entrega correta, é muito maior do que aquele preço que o atacarejo praticou no dia 29 de determinado mês. Então, é isso que o supermercado de médio e pequeno porte espera do distribuidor e da indústria. A gente tem que enxergar esses 2 elos como uma coisa só. Tanto faz a nota se é da indústria ou do distribuidor, mas que esse pacote venha em conjunto. E aí sim, a gente para de discutir se entregou, ou se está caro, ou se fez a troca, ou se o lançamento não chegou, e vai falar em digitalização, vai falar em inteligência artificial, e aí eu vou ver valor cada vez mais do distribuidor. Então, de uma maneira simples, assim, bem direta e supermercadista, um pouquinho do que a gente imagina desses 2 setores. E aqui, por último, aonde a APAS está no estado de São Paulo. Então, nós temos 16 escritórios regionais em todas as regiões do estado, que podem trazer para vocês uma radiografia exata de como cada distribuidora e cada indústria está por região. Então, além dos dados que vocês têm de Nielsen, de Scantec, nós da APAS podemos, em conjunto, oferecer o sentimento. Qual é o sentimento hoje do supermercadista com a distribuição de vocês, de determinado distribuidor, e o sentimento de determinada indústria? Porque vender, a gente, quando quer vender, o pequeno e médio, como você falou, quando ele está feliz com você, ele faz acontecer. E tentar tirar aquilo que é um sentimento negativo, eu vendo porque eu sou obrigado, porque o cliente pede. Não. Eu vendo porque eu gosto.
Eu vendo porque aquele produto é líder, porque o distribuidor me dá condição e me gera fluxo e me gera receita. Porque fluxo não paga boleto, o que paga é dinheiro. Eu fui no banco pagar um boleto, o caixa olhou e falei, eu tenho fluxo. Ele falou, não aceito. Eu aceito o resultado e dinheiro. Então, de maneira geral, gostaria de expor que nós estamos prontos para passar essa radiografia, para colaborar com o distribuidor. Eu sou um fã do distribuidor hoje, que eu acho que ele presta um serviço muito bom, precisa do apoio da indústria e com certeza lá na ponta, esses 80% de pequenos e médios vão trazer o resultado que qualquer JBP quer. Tá bom? Obrigado, Erlon. Antes da gente passar para as perguntas, estão relembrando o QR Code, temos mais alguns minutinhos, mas eu queria ouvir Leonardo, aí, como presidente da ABAD, trazendo um pouco da perspectiva da associação, com esses desafios que vêm pela frente e como que a gente pode fazer para fortalecer o canal indireto. Nada melhor do que olhar sob uma ótica do nosso cliente o que a gente deve fazer de melhor, né? E cá entre nós aqui, vamos parar de olhar para os nossos faturamentos e os nossos resultados e vamos passar a olhar para de que forma a gente pode atender melhor o Erlon, melhor o que ele representa, aí, que é justamente o nosso cliente, e dessa forma o resultado vem automaticamente. Eu fico muito feliz aqui, viu, Erlon, com essa tua provocação, tá bom? Em cima, sim, do básico, em cima do que você espera, e sob uma ótica simples e tranquila de dizer, eu fico muito feliz em ser atendido por vocês, desde que vocês façam bem feito. De coração, eu acho que nós acertamos muito em estar pedindo a tua gentileza de estar vindo aqui. Sei que é uma pessoa muito ocupada por duas funções, porque eu sei que você representa a tua empresa também, que é o Serve Mais, né, Erlon? Serve todos, serve todos. Ali na região de Marília, Bauru, né? E também hoje presidente da APAS, tá bom? E está conosco aqui, está passando um pouquinho aí essa tua ótica. Ficamos muito felizes, viu, Roger? Eu acho que agora a gente deve passar aí para as perguntas. Ótimo. Então vamos lá, algumas perguntas chegando aqui. Eu vou fazer de forma aberta para quem quiser responder. Tá? Então, a primeira, com a crescente digitalização e exigência de dados nos canais indiretos, né? Como enxerga um equilíbrio entre escala e especialização no relacionamento com distribuidores e revendas? Vale mais investir em poucos canais qualificados ou em capilaridade com volume? Eu acho que essa é uma pergunta interessante aí para ouvir, talvez, a perspectiva da indústria aí para começar. Não, acho que esse ponto é excelente, né? Eu acho que, como eu disse, eu acho que cada um nesse elo tem um papel. Eu acho que a revisão dos papéis de cada agente de distribuição é importante, né? Dentro da mesma área, a gente entende que é importante ter um perfil de distribuição muito qualificado. Isso não significa que talvez um só player vai conseguir operar dentro daquela área. Então, pelo menos no caso da Unilever, a gente vem rediscutindo muito isso constantemente, como que a gente define o papel claro de cada agente de distribuição nessa cadeia, para que a gente possa trabalhar juntos, saber quem cobrar, do ponto de vista de execução, né? Tendo os KPIs certos ali, para poder atender, como o Erlon bem disse, da melhor forma esse pequeno varejo, né? Desde do básico, que é fundamental, até a qualificação, a preparação melhor da ambientação em gôndola, mas eu acho que tem espaço para isso, né? Tanto do ponto de vista do papel de distribuição qualificada, até um papel complementar. E a gente sabe que na cadeia, a cadeia não é perfeita, né? A gente sabe que tem oportunidades e essas oportunidades não podem impactar o consumidor final que está entrando na loja. Então, o que a gente quer é que, quando ele entre lá, ele encontre o sortimento bem executado e cada um dentro dessa cadeia tem um papel. Joia, obrigado, Zucca. Alguém quer complementar? Ótimo. Então, acho que agora talvez que vai mais para o atacado distribuidor. Vocês consideram uma empresa do modelo de negócio como o Mercado Livre
como uma ameaça ou oportunidade para o canal indireto? De novo, usando muito da fala do Erlon. Que tipo de atendimento nós levamos para o nosso cliente? De que maneira nós vamos atendê-lo? Como atendê-lo? O Mercado Livre ele tem uma penetração pela facilidade do digital, indiscutível. Mas o mercado não é feito só disso. Nós precisamos executar, nós precisamos ambientar a loja, nós precisamos treinar, nós precisamos ser consultivos. Isso também é serviço. Não é só comprar num lugar onde eu vou encontrar tão somente um melhor preço. De novo, fala de um cliente e, por acaso, o presidente da APAS. O preço precisa ser competitivo. Então, ao final, o que é que ele precisa? Serviço bem feito, a partir do básico. Uma entrega rápida, ruptura próximo do zero, né? uma especificidade no perfil de cada loja que ele tem, porque ainda que a bandeira serve todos, ele tem lojas distintas que atende público distinto. Me perdoe, uma ferramenta digital como uma plataforma pura, ela não consegue atender essa demanda. É indispensável a atuação do elemento humano, subjetivo, nessa propositura, para atender a demanda desse cliente. Então, eu até vejo como uma grande oportunidade o Mercado Livre, para que você tenha oportunidade de mostrar o quanto você é melhor do que ele. Né? Você tem unidade de medida. Então, tudo vai depender de como você atua. Né? O nosso posicionamento é que vai definir. Então, é indispensável que a gente, usando a fala de um cliente importante aqui, nessa plenária, a gente possa repensar os negócios. Antes de olhar para o Mercado Livre, peraí, deixa eu olhar para mim primeiro. Eu estou atendendo a demanda dele? Estou. Poxa, então estou no caminho. Joia, obrigado, Junão. Para encerrar, uma última pergunta, na verdade duas, para o Erlon, para a gente escutar um pouco mais da perspectiva do varejo. Primeiro, uma da plateia aqui, um pouco mais aberta, e eu complemento aqui com uma segunda. O crescimento dos atacarejos, os pequenos supermercados estão sendo muito prejudicados e chegando até fechar. Qual o futuro do pequeno varejo? Então, essa é a primeira, mas eu queria complementar do meu lado. A gente estava conversando hoje de manhã da pressão que vem, né, em toda a cadeia e cada vez mais ampliar o mix, o sortimento com inovação, com extensões de linha, com novas categorias, a indústria levando isso, levando para o atacado distribuidor, e tudo tem que chegar depois no varejo, né? Tem que fazer sentido estratégico, físico, né, e financeiro. Como é que vocês enxergam isso, esse desafio do mix na perspectiva do pequeno varejo? Bom, os números mostram um pouco de desaceleração dessa questão do atacarejo. Acho que o mix é fundamental. Necessitamos principalmente dos estudos da indústria, da execução do distribuidor, para que a gente tenha o mix correto, mais o nosso feeling. Também ele tem que ser levado em conta. Então, acho que esses 3 pontos vão deixar o nosso mix correto, para ser mais competitivo. Quando a gente fala em atacarejo, ele trouxe concorrência, mas trouxe também ensinamentos. Hoje, a cadeia de supermercado ela é um pouco mais eficiente. Ela foi buscar menos custos. E o atacarejo, por sua vez, também viu a necessidade de buscar mais serviços. Vocês estão vendo o atacarejo hoje com muitos serviços. E isso faz subir o custo, não tem como, principalmente nessa dificuldade de mão de obra. Então você tem um atacarejo com um pouco mais de custo e você tem um supermercado um pouco mais eficiente. Então eu acho que esse gap diminuiu. Eu vejo o crescimento de lojas médias saindo do interior e indo para a capital. É um movimento totalmente ao contrário do que se via antigamente. E o atacarejo está em todo lugar. E eu acredito que a gente vai sobreviver fazendo um bom trabalho em parceria com o distribuidor, em parceria com a indústria, que
o supermercado, principalmente o de vizinhança, ele tem algo que o atacarejo não tem. Calor. Oi, tudo bem? O senhor quer mais fino? O senhor quer mais grosso o presunto? Pão mais moreninho? E isso ninguém vai tirar da gente. Então eu vejo esse formato e os números mostraram isso nesse último ano. Joia, obrigado. Queria mais uma vez agradecer a Abad, em nome do presidente, a todos os participantes ao longo desses últimos anos, nesse último ciclo do Comitê do Canal Indireto, a todas as perguntas, a todos os painelistas, por trazer os insights, as ideias práticas, como estão vencendo os desafios aí para esse próximo ciclo. Obrigado e tenho certeza que as próximas reuniões vão trazer mais conteúdo para a gente conseguir avançar nessa discussão que certamente virá para os próximos 10, 20, 30 anos aí do Canal Indireto. Obrigado a todos. Alô, alô, nós que agradecemos, Roger, a sua mediação. Vamos fazer uma foto oficial aí no centro do palco. Agradecemos também Ricardo Zuclo, da Unilever, Cristiano Vale, da Mondeliz, Sérgio Caldas, da Flora, Rubens Batista, do Grupo Martins, Juscelino Júnior, Dourado Distribuição, Erlon Ortega, presidente da APAS, assim como o nosso presidente Leonardo Miguel Severini. Então nós tivemos aí nosso primeiro painel.